Lisboa, 1 de novembro de 1755, dia de Todos os Santos. Um dos dias mais importantes do calendário cristão. A data de um dos maiores desastres dos tempos modernos. 60.000 pessoas vão morrer só neste dia. Os cientistas ainda estão a tentar determinar o ponto de origem desse terremoto. Hoje, o oceano ameaça a Europa com outro enorme desastre. Um terremoto seguido de um maremoto, ou tsunami, a derradeira combinação com uma velocidade e potência que espanta até os especialistas. Em Lisboa, em 1755, um homem assumiu o controlo e reconstruiu a cidade. Como faríamos nós hoje? Lisboa, capital de Portugal, na orla ocidental da Europa. O maior porto da costa atlântica. Hoje, a pérola do Tejo parece uma cidade completamente normal. E, no entanto, esconde um segredo terrível. É difícil encontrar edifícios com mais de 250 anos. Raros sobreviventes de uma catástrofe colossal. Sexta-feira, 31 de outubro de 1755, véspera do dia de Todos os Santos. Ciganos e acrobatas invadem a cidade. Portugal é profundamente católico, mas amanhã terão muito tempo para ir à igreja confessar-se. Um dia que chocará toda a Europa. Ao largo da costa sul de Portugal, uma equipa de cientistas marinhos procura sinais de um desastre do passado para ajudar e prevenir outro no futuro. A 100 km da costa, sondam e medem o fundo oceânico. 3 placas continentais convergem aqui. Sismicamente, é uma área extremamente ativa. Valenti Salares e Marc-André Gutcher traçam a rota ao longo da zona das falhas Açores-Gibraltar. Este setor viu não só maremotos como tsunamis, vagas gigantes que reclamaram milhares de vítimas. E a Europa é especialmente vulnerável. The Mediterranean area, the problem is that the time of hitting of a tsunami from the source to the coast is very short, much shorter than in the Pacific or in many places in the world. So the classical alarm systems doesn't work very well. So one of the main objectives of this project is to find an alarm system which is adequate for so short timing. Mais de 300 tsunamis atingiram a Europa e o norte da África desde que começou a haver registros há 4 séculos. Em Messina, na Sicília, ondas de 30 metros mataram 80.000 pessoas em 1908, sem qualquer aviso. Em Lisboa, naquele 1º de novembro de 1755, um dia claro e soalheiro de outono, tudo corre como previsto. O rei vai à missa de manhã cedo. Dom José I está no trono há 5 anos. É um rei medíocre, mas tem conselheiros de talento. Principalmente o seu ministro Sebastião José de Carvalho e Melo, Marquês de Pombal, um produto do iluminismo. O seu rival, o padre jesuíta Malagrida, é o inimigo do progresso. Quanto menos o povo souber, mais poder a Igreja terá. Terminada a missa, o rei parte para o seu palácio no campo, em Belém. Quando chega, a corte já lá está toda para o piquenique real.
Nobres fabulosamente ricos que exploram as minas de ouro e o tráfico de escravos com o Brasil há gerações. Mas a economia de Portugal está estagnada há décadas. E ninguém o sabe melhor do que o Marquês de Pombal, que não é popular na corte. Não compareceu às celebrações do dia, permanecendo na cidade onde tinha várias reuniões. O seu grande medo é que Portugal se torne o país mais atrasado da Europa. Portugal não fabrica quase nada. Um quarto de todo o comércio está nas mãos dos britânicos, seguindo-se-lhes os alemães. Karl Petersen é um deles. Como é protestante, trabalha no feriado católico, mas terá de esperar que a sua mercadoria seja despachada pela alfândega. No dia de Todos os Santos, as coisas demoram mais tempo. Em Portugal, os feriados e as celebrações são mais importantes do que o trabalho. No cais, ao lado do Paço, a nova ópera é o orgulho da cidade. O rei mandou a construir por um preço de 200.000 libras inglesas, 45 milhões de euros de hoje. A engenharia é de alta tecnologia. As roldanas e manivelas ainda necessitam da força humana para funcionar, mas podem recriar qualquer fenómeno natural ou sobrenatural. Atores voando pelo ar, tempestades, vulcões, com um realismo sem precedentes. A ópera criou novos padrões para toda a Europa. No palco cabe um coche com 6 cavalos. Mas os críticos já se queixam de que o rei só pensa em teatro e em religião. As igrejas da cidade estão cheias. Os lisboetas são conhecidos pela sua religiosidade e superstição. Há 200 anos que a Inquisição está bem presente. Logo à tarde haverá uma atração especial, um auto de fé com hereges queimados na fogueira. Um final perfeito para o dia de Todos os Santos. A Inquisição a mostrar como Deus castiga os hereges. Os sumptuosos interiores das casas de Deus refletem também o poder da Igreja e inspiraram a frase: quem não viu Lisboa, não viu a beleza. A grande cidade é famosa por duas coisas: a veneração dos santos, que por vezes roça a idolatria, e a sua riqueza lendária. 1000 navios por ano atracam em Lisboa, carregados de especiarias e preciosidades do velho e do novo mundo. Quando se descobriu ouro no Brasil, o rei de Portugal tornou-se o monarca mais rico da Europa. Mas os navios que trazem 15 toneladas de ouro por ano para Lisboa atravessam um oceano perigoso. O que os cientistas do Hespérides percorrem hoje? Por baixo têm 5 quilómetros de oceano, mas com a nova tecnologia conseguem ver as profundidades e mapear as zonas de falhas no fundo oceânico. A swath mapping system uses very high frequency waves of 15 kilohertz, which are emitted from the vessel. They go through the water, they hit the seafloor, and they immediately bounce off the seafloor and are reflected back to the ship. And this allows us to construct maps of the seafloor, which we call bathymetry. As ondas de frequência mais baixa permitem penetrar no fundo do mar, permitindo-lhes ver o que se passa para lá do fundo. Conseguem detectar falhas e fendas potencialmente perigosas até algumas centenas de metros abaixo do fundo marinho. O problema é que os terremotos mais fortes partem de mais baixo, de até 50 km de profundidade. E para isso a equipa precisa de aparelhos de som especiais.
Cada um destes sismómetros de fundo oceânico custa 22.000 euros. Conseguem medir a atividade sísmica bem no interior da Terra. An OBS in the inside has very sensitive sensors which can measure vibrations either in the water or coming from the ground beneath. And these vibrations can be produced either from distant earthquakes or from a seismic vessel which is passing by and producing an acoustic source, that is to say, air gun shots. Precisam de 30 sismómetros do fundo oceânico para uma rota de 300 km, a zona de falhas Açores-Gibraltar. Esta área tem provocado vários pequenos tremores de terra no passado. Cada OBS é descido até 5 km de profundidade no fundo oceânico. A estas profundidades não há qualquer movimento, exceto dos detritos marinhos a caminho de se depositarem no fundo. São precisos milhares de anos para acrescentar 1 centímetro ao fundo do mar. Mas eventos excepcionais deixam vestígios excepcionais. Na Unidade de Tecnologia Marinha da Universidade de Barcelona, guardam amostras do fundo do mar que contêm informações notáveis. Eulália Garcia e a sua equipa trabalham em estreita colaboração com os investigadores do Hespérides. As amostras fornecem não só um registro dos terremotos submarinos, como podem revelar a frequência com que ocorrem, porque os terremotos provocam avalanches de areia e sedimentos que se acumulam em camadas conhecidas como turbidites. Turbidites are sandy to silty deep-sea sediments. They are deposited very rapidly, from minutes to few hours. These are the hemipelagic mats. They are very fine-grained sized sediments, and they are deposited very slowly. For example, this part, it may take thousands of years to be deposited. In contrast, we can see here this abrupt base, erosional base. These are the sands of the turbidite, which it reached up to this height, and it must be, maybe it has been deposited in few hours. O sedimento compõe-se de matéria orgânica, pelo que é um candidato ideal para a datação por carbono. As camadas de turbidite examinadas sugerem que um enorme terremoto ocorre nesta região a cada 2.000 anos, mais ou menos. Isto pode parecer tranquilizador, mas os indícios nem sempre são tão definitivos como os cientistas gostariam. É que um grande terremoto pode deixar poucos vestígios, como foi o caso do terremoto de 1755. So even if the 1755 Lisbon earthquake had a very large magnitude, the resulting turbidite is very thin. So there is not a direct relationship between the thickness of the turbidite and the magnitude of the triggering earthquake. There are other factors that may be taken into account, for example, the availability of sediments or the stability of the area. Os lisboetas que foram à primeira missa enchem já as ruas para o grande mercado de Todos os Santos. À população de mais de 300.000 habitantes juntam-se milhares de aldeões que vieram do campo dispostos a gastar o pouco que pouparam neste grande dia. Mas Carl Petersen foi para casa. Tal como a maior parte dos comerciantes, vive na sobrepovoada zona da Baixa, acima e atrás do porto. Não é propriamente a zona mais chique, mas é a ideal para o seu trabalho, pois permite-lhe ir a pé para os armazéns e para o porto. Mas num grande feriado católico, um protestante como Petersen não gosta de dar nas vistas. E hoje pode cuidar da mulher que anda há quase uma semana com febre. No dia de Todos os Santos, não ia conseguir arranjar um médico. Entretanto, no mercado, os animais entram em pânico. Ninguém percebe porquê. E em Belém, a harmonia do piquenique é subitamente perturbada.
O rei decide retirar-se para o seu palácio no campo, decisão de que se virá a arrepender. Na cidade, as casas começam a tremer. As pessoas descreveram um tremor, como se uma carroça estivesse a passar à porta. Mas não fazem nada, perdendo um tempo precioso. É que ninguém sabe o que está a acontecer. Há 150 anos que não há um tremor de terra a sério. Algures no sudoeste, duas placas continentais movem-se repentinamente com um poder explosivo. Dois minutos depois, as ondas de choque atingem a capital. Às 9h40, os sinos de todas as igrejas começam a tocar a rebate, por si só. E depois, o céu cai-lhes em cima. Karl Peterson escreveu a um amigo: de repente, senti a minha casa, todos os 5 andares a tremer. Pedras, traves de madeira e telhas começaram a cair em cima de mim. Teve sorte. A casa abanou, mas não caiu. O Marquês de Pombal também escapou por pouco. As ruas não são mais seguras, pois as paredes das casas desabam sobre os estreitos becos. Os tremores continuam por 10 minutos, 3 enormes terremotos com arrepiantes instantes de calma entre eles. Por toda a parte a reação é a mesma. Fogem para fora das casas, afastam-se das paredes e dos telhados, correm para terreno aberto. O terremoto destrói 3/4 dos edifícios da cidade, 17.000 casas. A ópera, junto do cais, desmorona-se como um castelo de cartas. Mas a maior parte das vítimas está nas igrejas. A casa de Deus transforma-se num lugar de morte. Os abalos são sentidos em 2 continentes, registados em mais de 10 milhões de quilómetros quadrados através da Europa e do norte da África. No Instituto Geológico de Lisboa, fizeram um estudo especial do terremoto. Pedro Terrinha também trabalha com os cientistas do Hespérides em busca de ligações entre as falhas na crosta da Terra e potenciais maremotos. Faults are fractures, and it is the movement of the blocks on the fault that release elastic energy that generates the shake of the earth or an earthquake. To create an earthquake like that, we have to release a huge amount of energy. So a small fault cannot produce a big earthquake. E o terremoto de 1755 foi grande. O Instituto Superior Técnico de Lisboa tem uma das maiores mesas para o estudo de tremores de terra da Europa. É aqui que testam materiais para edifícios à prova de terremotos. Todos os dias se registra um tremor de terra, algures no mundo. Mas, em média, só 4 por ano destroem edifícios. O teste de hoje vai imitar a enorme potência do terremoto de Lisboa de 1755. Os tremores intensificam-se à medida que os computadores seguem a sequência de ondas num terremoto real. As ondas horizontais são as primeiras a chegar. São conhecidas como ondas primárias ou ondas P. As ondas secundárias viajam a metade da velocidade e a sua ação é vertical.
Esta mesa de 30 metros quadrados consegue criar a combinação exata de vibrações horizontais e verticais que dão a um terremoto o seu poder destruidor. A maior parte dos materiais de construção é derrubada por um terremoto de força 6. O de Lisboa foi 1000 vezes mais forte. The exact magnitude of the Lisbon earthquake we don't know, but it has been estimated as a magnitude 8.5, 8.7. This was inferred from the intensity of the earthquake and damage on the different localities in the Iberian Peninsula. Carl Petersen leva a família pelas ruas estreitas em direção ao porto. Mas depois volta para trás e sobe até ao Rossio. Esta decisão vai salvar as suas vidas. A tropa tenta em vão manter a ordem. Milhares de pessoas correm para a zona do Porto e do Paço Real, onde há muito terreno aberto, para esperarem pelo fim do terremoto. Mas um estranho espetáculo espera-os no Porto. Parece que a maré desceu mais do que o costume e não vai voltar. Como se a água quisesse fugir da catástrofe e deixar espaço para os lisboetas apavorados. Na Universidade Técnica de Berlim, é hoje possível fazer o modelo de qualquer sequência de ondas. Basta carregar num botão para criar ondas gigantes, paredes brancas ou as ondas mais mortíferas de todas, os tsunamis. Um tsunami é diferente das outras ondas gigantes porque emite sempre um aviso. Zunächst zieht sich das Wasser zurück, sodass es fast eine Einladung ist, ins Wasser zu gehen. Dann kommt eine erste Tsunamiwelle, in der Regel muss das nicht die höchste sein. Es zieht sich wieder das Wasser zurück und dann kommen vernichtend hohe Wellen, die bei den bekannten Tsunami-Katastrophen oft die höchsten Opfer gefordert haben. Uma onda normal, criada pelas marés, pelas correntes marinhas ou por ventos fortes, tem geralmente um comprimento de onda de 100 a 200 metros e rebenta gentilmente na costa, provocando poucos danos. Os tsunamis podem ter um comprimento de onda de 5 a 500 km. Isto significa que transportam consigo uma quantidade de água colossal. No mar aberto mal se notam, mas ao aproximarem-se da costa, a sua altura aumenta dramaticamente. Ursache von Tsunamis sind Seebeben. Erdplatten stoßen aufeinander und in einem weiten Bereich, 280 Kilometer Länge und Breite, türmt sich dann der gesamte Wasserkörper um irgendwie 1,5 bis 1 Meter nach oben. Diese Welle läuft mit Geschwindigkeiten bis zu 800 Stundenkilometer auf die Küste zu und dort in geringerer Wassertiefe steilt sie sich dann auf 10, 20, 30 Meter, je nach Küstenmorphologie und richtet dort ungeheure Schäden an. No horizonte, tsunami parece inofensivo, como mostram estas imagens do desastre de dezembro de 2004 na Indonésia. Em 1755, vários navios encontraram o tsunami no mar. Os marinheiros disseram que os navios abanaram como se tivessem encalhado. Ouviu-se um ruído que mais parecia uma tempestade a aproximar-se.
Para os que estavam no porto, o tsunami surgiu de repente. E viram-se entre a cidade em ruínas e o mar assassino. « 900 pessoas morreram quando o cais foi varrido pelas ondas. São 5 da manhã no Hespérides. Aqui trabalha-se 24 horas por dia. Estão a preparar o canhão de ar comprimido. Este monstro pesa muitas toneladas. Está ligado a um compressor que fornece as ondas de choque que vão penetrar mais de 30 km no fundo do mar. O canhão de ar comprimido dispara impulsos de frequência ultra baixa a cada 90 segundos, à medida que o Hespérides navega acima dos sismómetros. The icons make an acoustic signal, which is an explosion, and this signal propagates into the water and the Earth's crust, and then it's recorded by the OBS. Procuram distorções e fraturas no fundo do mar resultantes de terremotos passados, o que possam provocá-los no futuro. Sabem que tipo de falha pode ter provocado o terremoto de 1755? Uma que tenha uma grande área à superfície e uma grande inclinação vertical. 3 vagas sucessivas do tsunami matam milhares de pessoas nas costas europeias e do norte da África. Chegam a atingir a distante Escandinávia e a vaga é sentida do outro lado do Atlântico, no Novo Mundo. Mas a capital portuguesa é a mais duramente atingida. Os artistas em breve começam a imaginar o horror da catástrofe. Mal se vêem as pessoas, impotentes perante esta vaga avassaladora. Terremotos, ondas gigantes e, por fim, um inferno de fogo caem sobre a cidade. É como se todos os elementos conspirassem contra Lisboa. Os incêndios começam nas cozinhas. Em breve, alastram pelas casas e armazéns da Baixa. Tudo o que o terremoto deixou de pé é agora pasto das chamas. Armazéns repletos de bens preciosos e anos de registros contabilísticos são destruídos em minutos. Nem vale a pena tentar apagar os fogos, pois os ventos não param de alimentar aquele inferno. Em apenas minutos, bairros inteiros começam a arder e as réplicas sucedem-se. No Hospital de Todos os Santos, 400 doentes morrem queimados. À tarde, a cidade inteira já está a arder. Por que é que o fogo alastrou tão depressa? Especialistas da Mountain Technology de Dortmund, na Alemanha, fazem testes, recriando as estreitas ruas da Lisboa medieval nesta sala de fogo. Paletes industriais de madeira substituem os prédios da Cidade Velha. A distância entre elas representa fielmente os estreitos becos medievais. Com que velocidade é que estas ruas se vão incendiar? Quanto tempo têm os moradores para fugir? O elemento final é o vento. Ligam a ventoinha para replicar o vento de nordeste que soprava no dia do desastre. Filteranlage von Steuerstand kommen. Começam os incêndios. Inicialmente parecem controláveis. Mas depois o inferno alastra a uma velocidade muito maior do que os peritos previam. Chamas dos dois lados encontram-se a meio. A rua não é uma escapatória, mas sim uma armadilha mortal.
Maximale Drehzahl. Maximale Drehzahl, verstanden. Maximale Temperatur 760. O vento e o espaço confinado transformam o incêndio numa tempestade de fogo. Maximale Temperatur in Haus 2 1043 Grad, CO 0,3% und CO2-Wert ist 6,2%. 6,2% é 12 vezes o nível normal de CO2, o suficiente para matar. Os escombros dos prédios desmoronados fornecem ainda mais combustível ao fogo. Das Material fängt an zu pyrolisieren und setzt Gase frei bei hohen Temperaturen. In diesen Gasen sind das hochgiftige CO und CO2. Und da reicht es aus, wenn ein Mensch nur 2 bis 3 Atemzüge nimmt, um daran zu sterben. Ninguém sabe ao certo quantas pessoas morreram naquele dia. A melhor estimativa é de entre 40 a 60 mil, um quinto da população. O Hespérides navega na zona do oceano onde creem que o desastre foi provocado. Valenti Salares, o chefe da expedição, procura uma grande falha, longa e com uma grande área de superfície. There are different relationships between the length of a fault or of a single fault and also the surface of the fault with the magnitude of the earthquake that can generate. And we see that for an earthquake of the size of the Lisbon one, so 8.5, 8.6, should be more than 200 kilometers. A sudoeste de Portugal, a placa continental euroasiática colide com as placas africana e atlântica. As falhas aqui são longas e largas. Há vários locais onde as placas podem mover-se, erguer-se e desmoronar-se. The 4 fault zones, which are the most likely candidates for having produced the 1755 earthquake, are the Gorange Bank, which is a 5-kilometer high submarine mountain, the Horseshoe Fault, which stretches along this region here. Third, the Marquês de Pombal structure, but which is a bit too small to have produced the earthquake all by itself. And finally, here we can see the accretionary wedge, which is related to an east-dipping subduction zone. Uma elevação acumulativa é uma acumulação de rocha e uma zona de subducção é onde uma placa escorrega para debaixo de outra. Esta combinação pode ser explosiva, mas ainda não se provou que uma destas localizações foi o ponto de origem do terremoto de 1755. As complexas forças em jogo são vistas numa imagem a 3 dimensões do fundo do oceano. O banco de Gorinch, de 5.000 metros de altura, ergue-se sobre a zona plana da colisão entre as placas africana e euroasiática. Movendo-se pelo globo 1 milímetro de cada vez, as placas criam extraordinárias paisagens submarinas, como estas fissuras e deformações ao longo da costa portuguesa. Aqui, no Instituto Geológico de Lisboa, usam dados de anteriores expedições para reconstituir o movimento das placas que criou estas estruturas. Parece simples. 2 folhas de plexiglass simulam as placas continentais. Camadas de areia de cores diferentes são colocadas por cima. Apesar das placas serem de rocha sólida, para trabalhar em miniatura, a areia é o melhor material para mostrar como as forças gigantescas da Terra interagem. O desafio é partir das estruturas atuais e imaginar como se criaram e depois testar a hipótese. Is a little bit like a crime scene investigator, like an homicide detective, because he's confronted usually with an end state of the formation, like you are in the, you know that the crime has been made, okay? And what you are trying to do is to reconstruct the chronology of events that originated that result. Cada movimento tectónico deixa um padrão característico.
O objetivo desta experiência é criar uma deformação que possa qualificar-se como a origem do terremoto de Lisboa. Ao moverem-se, as placas de plexiglass reconstituem em minutos o que a natureza leva milhares de anos a fazer. Quando duas placas escorregam uma pela outra sem fricção, é criada pouca energia sísmica. Mas se ficam presas, ou como aqui, uma é forçada a erguer-se ou a baixar, a tensão é enorme e uma quantidade massiva de energia pode ser libertada de repente. So we know very well what happens when we have a single thrust and what kind of structures we would expect from this movement like this. And we also know what kind of structures to expect associated with this other kind of structure. So what we are trying really to figure out is what happens, what kind of structures are supposed to form when we have both systems working together at the same time, or at least interfering with each other. And this is why this area is critical. The corner area between the intersection of both these structures is where you would expect the strain to accumulate. O modelo confirma as hipóteses. Não é só o tamanho da falha que conta, mas se a pressão vem de mais do que uma direção. Uma combinação de forças destas pode ter libertado o enorme poder destrutivo do terremoto de Lisboa. Em Lisboa, um homem assegura-se de que o caos não se instala na cidade. O Marquês de Pombal, primeiro-ministro, dá o tom. Cuidar dos vivos e enterrar os mortos. Começa por proclamar a lei marcial. Saqueadores e ladrões são executados no local. Monta hospitais de campanha para os feridos e cidades de tendas para os desalojados. Obtém autorização da Igreja para enterrar os mortos imediatamente em valas comuns, algo impensável num país católico, mas essencial para prevenir epidemias. Se Pombal está em toda a parte, o rei desapareceu da vista de todos. Assombrado por pesadelos, para o resto da vida, só dorme em tendas ou palácios de madeira. Nunca mais passa uma noite num edifício de pedra. Na cidade, padres fanáticos liderados pelo jesuíta Malagrida dizem que o terremoto foi a expressão da ira de Deus e prevêem a iminência do fim do mundo. Are not the comets, not the stars, not the natural phenomena, but your sins, your abominable sins. Listen to me. As réplicas e os incêndios continuam durante 3 dias. Procissões religiosas avançam entre as ruínas. Todos, católicos ou protestantes, têm de beijar os santos e os relicários, senão serão castigados. Pombal nunca perdoará aos jesuítas o seu comportamento na hora de maior necessidade de Lisboa. O Hespérides voltou à linha de falhas Açores-Gibraltar para recuperar os OBS. Cada um leva 1 hora a percorrer os 5.000 metros até à superfície. Se a ordem enviada por rádio não libertar a âncora, não há maneira de recuperar o sismómetro e toda a sua informação será perdida. Em algumas viagens anteriores, isso aconteceu em quase 20% dos casos. A 22.000 euros cada um, sai caro. Yeah, you are happy because this is always a thriller a little bit when you have this that you don't know if it will arrive or not, and once you see it in the surface, then go there having it here. You're happy, you're quite happy.
But the thing is that you have to repeat this 30 times to be really happy. Em Lisboa, as pessoas tentam recuperar os seus pertences entre as ruínas. 3/4 da cidade ficaram devastados, incluindo a ópera acabada de inaugurar e o Paço Real, mesmo ao lado, que albergava a coleção de arte do rei. Quadros de Tiziano, Correggio e Rubens perderam-se para sempre. Pombal dá ordem às tropas para limparem o entulho. Todos os habitantes que podem têm de ajudar. Ninguém pode sair da cidade. Ao contrário dos padres, Pombal sabe que o terremoto não foi um sinal da fúria de Deus, mas sim um fenómeno natural. E a sua resposta é racional. Envia questionários a todas as paróquias do país para registar a hora exata, duração e gravidade do terremoto, os efeitos da onda de maré e o número dos mortos e feridos. Esta informação de um valor científico incomparável está guardada no Museu da Cidade de Lisboa. Os documentos revelam a gravidade da crise, mas também como Pombal usou a catástrofe para se tornar o ditador de Portugal. Ao proteger a população, consolida o seu poder e afasta os rivais. Quem não cumpre as suas ordens paga a desobediência bem cara. Oficialmente é o rei que governa, mas na realidade é Pombal que governa o rei. O povo comum de Lisboa não está a par desta mudança, mas apenas agradecido por alguém ter assumido o controle da situação e lhe ter dado razões de esperança. Tal como a maior parte dos mercadores, Peterson perdeu tudo. Só os comerciantes ingleses perderam quase 10 milhões de libras. Em dinheiro de hoje, são mais de 1.000 milhões de euros. Mas Peterson está vivo e a família está em segurança. 3 semanas depois, a notícia da catástrofe chega às outras capitais europeias. As bolsas caem a pique. Começa um aceso debate sobre o significado do terremoto. Será um sinal da fúria de Deus ou obra da natureza? Pela primeira vez, a ciência domina o debate. Em Lisboa, Pombal começa logo a pensar na reconstrução. Nenhum edifício novo será edificado sem a sua autorização. A altura e até o tamanho das janelas e das portas, tudo é regulamentado. É inventado um novo sistema de construção em gaiola que afasta a pressão das paredes num tremor de terra. Esse princípio ainda hoje é usado. Os novos edifícios com a construção em gaiola distribuem melhor o peso, mas são mais leves, pelo que num tremor de terra abanam mais. Se a ressonância criada pelos tremores for demasiado potente, os prédios cairão à mesma. Pombal efetua intermináveis experiências em modelos. Só projetos que passem o teste têm a aprovação do Marquês. Em breve, Lisboa terá os primeiros prédios resistentes a terremotos da Europa. Mas o maior triunfo de Pombal é a expulsão dos jesuítas. Há demasiado tempo que se opõem a ele, pregando o ódio e o arrependimento por todo o país. Apenas 2 anos depois do terremoto, Pombal expulsa-os de Portugal para sempre. Nos 22 anos que se seguiram, conservou um poder indisputado no país. Até à morte do rei, o poder está nas suas mãos e só nas suas. Graças aos seus planos visionários, Lisboa ergue-se dos escombros e das cinzas.
As estreitas ruas medievais dão lugar à cidade mais moderna do mundo. Uma cidade de ruas largas, em que cada casa é separada da seguinte por um corta-fogos e com generosos espaços públicos, locais de refúgio se o desastre se repetir. Nesta zona, nunca se pode excluir a possibilidade. Os OBS estiveram uma semana no fundo do mar, gravando todos os movimentos sísmicos. Agora os dados são descarregados. A Europa terá ainda de esperar algum tempo por um sistema de aviso de tsunamis eficaz. Primeiro, todas as falhas potencialmente perigosas devem ser identificadas e estudadas. Seria um grande bónus se conseguissem identificar a falha que provocou o grande terremoto de 1755. Integrating all this information together gives a very complete view of the different structures that we have in the area, and this gives quite a lot of information about the different sources or potential sources of this earthquake. Em todos os locais que identificaram até agora, as placas deslocam-se alguns milímetros por ano. A esse ritmo, será preciso muito tempo para acumularem energia suficiente para provocarem outro grande terremoto. Mas o potencial existe. A oeste de Gibraltar, identificaram uma importante área de risco na zona de subducção. Pode ser esta. A portion of the African plate is being pushed beneath the European plate. It is this tectonic motion which is the most likely cause of the great earthquake of Lisbon of 1755. Aqui está ela no fundo do mar virtual. E este modelo analógico mostra 12 milhões de anos de história geológica, com as placas a escorregarem uma sob a outra e assim criando a elevação. O movimento horizontal e vertical que os cientistas procuravam. Se foi este que provocou a catástrofe de Lisboa, podemos ficar tranquilos por agora. Based on the geological evidence as well as the velocities of the tectonic movements in the area, we believe that such an earthquake happens roughly every 2,000 years. Mas não há ainda uma prova definitiva de que foi este o culpado, o que significa que Lisboa continua em risco. Uma vista de Lisboa a partir do rio mostra como a cidade ainda é vulnerável. Pombal construiu uma Lisboa mais segura em caso de terremoto, mas um tsunami provocaria quase os mesmos danos. Uma vaga de 10 metros varreria a Baixa tal como em 1755. Quanto mais cedo os cientistas tiverem os dados para desenvolver um sistema de aviso antecipado, mais cedo as populações de Lisboa e de outras cidades ficarão protegidas dos horrores de um tsunami e mais preparadas estarão para lidar com as consequências de um terremoto. Bem acima da Baixa, as ruínas da igreja do Convento do Carmo ainda exibem as cicatrizes do desastre. Na manhã de 1 de novembro de 1755, centenas de pessoas morreram aqui quando o teto ruiu. O esqueleto da Casa de Deus não é apenas um memorial passado. É um aviso para o futuro.